né? O júri simulado ele acaba sendo o coração do nosso curso, em termos de conteúdo também, porque a gente trouxe para esse júri simulado a temática da educação com mídias, né, que é a temática da nossa disciplina, e a gente colocou como proposta que a gente discutisse a integração, o uso de celulares na sala de aula, né? Essa é uma polêmica que está posta hoje nas escolas, né? E se a gente tem uma lei em Santa Catarina que proíbe o uso dos celulares na sala de aula, e por outro lado tem um grande número de especialistas, de professores e tal, que entende o potencial das tecnologias, o potencial dos celulares, isso aí, né? O potencial dessa tecnologia móvel e de como isso poderia trazer uma outra educação, ou poderia mudar essa educação para uma e potencializar essa educação. Então esse debate que está posto, que não é simples, né? Existe muita controvérsia nesse debate, a gente tentou trabalhar com vocês no júri simulado, né? Então a gente já tem a divisão de todas as turmas nesses diferentes papéis, né? E aí vocês agora estão em grupos se preparando para o dia do júri simulado. Importante que o dia do júri simulado, que será no próximo encontro presencial com vocês, acho que é dia 12, né? Se não me engano, é dia 12 de agosto, é o dia, ele vai ser uma avaliação. Então vocês entendam que a gente na lei, que a gente não viu isso no projeto pedagógico hoje, mas a outra turma viu, a gente tem que a nota preponderante dos cursos à distância tem que acontecer presencialmente. Isso quer dizer, dentro do curso, que são duas provas ou dois exames presenciais que contemplam 70% da nota. Tá? Como é que a gente faz na nossa disciplina? A gente vai ter uma prova no final, lá em setembro, mas a gente tem também esse encontro presencial como um exame presencial. Então, dos 70%, 35% é a prova, 35% vai estar no dia desse júri simulado. Então, esse dia será um dia de avaliação, tá? Importante que vocês não faltem, porque senão vão ter que fazer prova de recuperação. E todo o trabalho, quase todo o trabalho, não poderá ser considerado porque essa nota será substituída pela nota de recuperação. Bom, o que vai acontecer no dia? A gente vai ter a apresentação dos grupos, né? E a apresentação dos grupos, a gente vai ter o júri simulado com cada grupo assumindo o seu papel. Só que a gente conta não só a apresentação, né? Não será avaliado só a apresentação de vocês no dia, mas também a preparação de vocês para esse dia. Esse é o conteúdo dessa apresentação. Essa preparação está acontecendo dentro dos fóruns de discussão, né? Então, nos fóruns de discussão, a gente criou um fórum do júri simulado. Nesse fórum tem um tópico para cada papel e vocês nesse tópico vão estar discutindo e organizando o argumento que vocês vão trazer para cá, né? A gente pôs a videoaula, depois vocês vão ver que aí o André fala com um pouco mais de detalhe, né? O papel das mídias, né? O papel dos especialistas, o papel da Associação de Pais e Professores, né? Do Sindicato de Professores e Associação de Pais. Então, assim, a gente colocou e pensar que isso não é para trazer o problema, é para trazer a polêmica. Então, por exemplo, eu estou no fórum de pais, eu estou discutindo que tem os prós e contras, eu tenho um problema, eu acho, tem pais que entendem que isso é um problema, a internet, o celular na sala de aula, que os alunos ficam no Facebook, ficam nas redes sociais, que tem o perigo da pedofilia, que tem o perigo da segurança das crianças, porque papapá, e eles vão se colocar contra. E há pais que defendem o uso das tecnologias. Então, essa polêmica, ela deve acontecer dentro dos fóruns. Devem trazer os diferentes pontos de vista de cada um desses papéis. No final disso, na véspera, né, 3 dias antes do júri, do dia do encontro presencial, existe esse prazo para que vocês sintetizem aquilo que foi feito, aquilo que colocou ali, né? E aí vocês podem, porque o que acontece? A defesa e a promotoria podem chamar e devem chamar vocês para se colocarem no dia do júri simulado,
né? Mas vocês vão vir com uma posição da entidade. Por exemplo, o sindicato dos professores vai ter que ter o debate no grupo, tirar uma posição do sindicato a defensoria, a promotoria, sabendo dessa discussão, pode vir trazer isso como uma testemunha, né? Ou algum especialista que pode vir e trazer para o júri as posições diferentes, os problemas diferentes que ele vê naquilo ali. Então, vai chamar como testemunha os pais e vai fazer com que eles, né, nas perguntas, que eles coloquem esses problemas, as controvérsias que existem, né? Apesar deles terem já uma posição coletiva sintetizada no final do fórum de discussão. A mídia já tem um papel de estar ativando isso aí, trazendo os problemas. Os pais, por exemplo, como eu falava, podem ir lá no fórum de especialistas e fazer a pergunta para os especialistas, né, da universidade. Mas existe mesmo? Existe um problema de cognitivo? As redes sociais atrapalham a aprendizagem dos alunos ou não? E aí os especialistas têm que correr atrás de responder essas questões que os pais, que os professores, enfim, né, que a sociedade representada por esses setores está colocando ali. Tá? Então, assim, para vocês entenderem um pouco como é que vai acontecer o júri simulado no dia, todo mundo vai ter uma participação, mas ela será trazida pela promotoria e pela defensoria, a partir daquilo que eles estão vendo que está sendo desenvolvido ali dentro. Os jurados, por sua vez, também têm que saber né, eles estão julgando o quê, né, e acompanhar tudo isso que está acontecendo nos fóruns de discussão. Por isso, esse momento de preparação para o júri simulado. E uma preparação que está acontecendo em fóruns de discussão abertos, que a gente pode acompanhar e colocar. E a mídia que faça a difusão disso, que já comece a fazer as reportagens, poste lá, traga coisas, né? Enfim, é possível, inclusive, fazer a cobertura de tudo, né? No dia e antes do dia. A mídia tradicional, com os compromissos que ela tem, né, com a iniciativa privada, etc., e a mídia alternativa, né, de oposição. Então, ali vocês conseguem ver o que vai acontecer no júri. E a nota do júri simulado será dada presencialmente, mas contará e contemplará também a preparação para esse júri, que é o conteúdo que a gente tem para esse júri, para essa apresentação. Tá? Vocês usem recursos também que vocês quiserem. Vocês vão ter o data show, tudo, os equipamentos lá no polo. Vocês usem audiovisual, né? Vocês vão trazer as entidades, mas vocês podem trazer outras coisas também com outros recursos, né? Lancem mão do que vocês quiserem, tá bom? Então, a nota, é importante dizer que essa nota ela será contemplada, vai valer 35% e ela contempla a preparação e a apresentação no dia. Ok. Tem uma outra atividade anterior que é a que está acontecendo agora, que é a pesquisa na web. E essa pesquisa na web, ela é o seguinte, ela é também uma preparação de vocês para o TCC, um pouco dessas atribuições que vocês viram aqui no projeto pedagógico do curso, né? A formação científica de vocês. E essa científica de vocês tem a ver com que eu tenho um mundo de informação na internet, eu tenho autonomia de ir lá e escolher, selecionar aquilo que é importante e recortar aquilo, copiar e colar. Copiar e colar trazendo a autoria. Então, esse primeiro momento é dizer, existem informações que são válidas na internet, mas elas têm autoria e eu tenho que trazer quem é que teve essa ideia, quem é que falou isso junto com o recurso, junto com a ideia, né? Então, a gente tem na base de dados, é o lugar onde vocês vão compartilhar essa pesquisa, que é uma pesquisa individual. E compartilhar isso como? Né? Tem vários campos, e vocês preencham todos os campos para a gente conseguir ver o autor, né, da pesquisa, quem é o aluno, o estudante, o nome do estudante que fez a pesquisa, o tema, o assunto, uma pequena síntese, o arquivo, né, para fazer o upload de onde está essa notícia ou esse recurso, ou o link, né, porque às vezes é um audiovisual e só vai ter o link, né. Por que é importante? Isso é um pouco chatinho, mas é muito importante, porque vocês vão ter
Esses recursos todos, vocês vão fazer essa busca com a temática já focada no júri simulado e no papel que eu tenho. Então, se eu tenho um papel de professor, eu já vou buscando lá alguns dados, né, de como é que os alunos usam os celulares, quais são as escolas que usam celular, se tem tecnologia na escola, se tem infraestrutura para receber, se o professor é formado para isso, quais são as questões que eu quero trazer para a defensoria e para a promotoria para problematizar o lugar do professor diante desse desafio que é o uso e a integração dos celulares na sala de aula. Né? Casos de violência de aluno, casos de violência, bullying, enfim, tudo isso é a polêmica que eu tenho que trazer. Então, já focado nisso, eu vou fazer a minha busca na web, já sabendo disso tudo. Essa busca na web, eu vou lá no YouTube, mas o recurso, a fonte disso não é YouTube. Né? É a entrevista, a pessoa que fala no YouTube em uma entrevista que está disponível em www. Tarará, tarará, tarará. Como eu trago essa referência também é um outro campo que é importante a gente colocar ali.